Carlos José Manuel Lelo, muito obrigado por ter aceito esta conversa, é um gosto. Obrigado o gosto é todo meu, obrigado por me convidar. A Livraria Lelo está na família há 4 gerações e é considerada, tem sido considerada uma das livrarias mais bonitas do mundo. E o José Manuel é bisneto do fundador da Livraria Lelo e é um homem apaixonado pelo mundo fascinante dos livros. Pode contar-nos um pouquinho da história da livraria? Eu sei que é uma história longa, mas enfim, alguns dos passos mais marcantes. Posso com certeza. É uma história que começa em 1881 e a família Lelo está ligada desde essa data, 1 de março de 1881, à atividade livreira. De facto, isto é uma história que eu acho interessantíssima. O meu bisavô, José Pinto de Sousa Lelo, em 1881, com 18 ou 19 anos de idade, decidiu mudar de vida e deixar de ser um abastado viticultor do Douro para se vir dedicar ao comércio de livros na cidade do Porto. Foi uma história que me meteu muita confusão durante muito tempo, porque conhecendo eu o Douro de hoje em dia, conheço o Douro desde a década de 60 até hoje, me metia muita confusão como é que uma pessoa saída daquele meio poderia fazer isso. Tive a ocasião, há umas décadas atrás, de conseguir ter alguém que me explicasse o que era o Douro no século XIX e que as pessoas naquela altura conseguiam ser cultas, as elites, como é óbvio, conseguiam ser cultas, conseguiam ser interessadas e não era tão estranho quanto isso. Como se passasse, isto é quase uma questão de história de Portugal, uma pequenina história de Portugal, uma questão sociológica. E, portanto, o meu bisavô veio para o Porto, estabeleceu-se por conta própria, na Rua do Almada, e começou a editar livros. Com bastante sucesso, num meio que era muito competitivo. Na altura, o Porto era o epicentro da edição e do comércio livreiro português. E surgiu a oportunidade, no princípio do século XX, a oportunidade de um novo quarteirão, onde nós estamos, aqui ao lado, neste momento, ser feito na cidade do Porto, sobre o convento das Carmelitas. Portanto, passa da Rua do Almada para esta Rua das Carmelitas mais tarde. Para esta zona, não é, que foi loteada, e todos estes prédios que estão aqui ao lado são contemporâneos. E então, nessa altura, já com um nome muito estabelecido na praça, resolveram fazer de raiz a livraria que está hoje. O edifício que hoje conhecemos. O edifício que nós todos hoje conhecemos e que, pela sua arquitetura muito marcante, deu, o que aliás era pretendido na altura, uma projeção, digamos, ao comércio, ao nome da atividade. É, portanto, a Livraria Lelo é uma marca com mais de um século. E, portanto, uma marca com mais de um século é uma marca da excelência. E, na sua opinião, de que é feita a excelência? Sobretudo a excelência dos livros? Eu acho que a pergunta que me está a fazer tem que ser respondida em 2 pontos divergentes. Muito bem. O ponto da parte de edição. O outro, o ponto da parte de comércio livreiro. Na parte da edição, e eu acho que aí, digamos, a Lelo tem uma história fantástica, não é? A Lelo, irmão, sempre teve grande preocupação de fazer livros bem feitos, de apostar nas traduções, de apostar nas traduções bem feitas, bem traduzidas, de apostar em escolhas criteriosas, de apostar nos autores, alguns deles que ainda perduram na nossa memória, de apostar em edições muito cuidadas. Aí a excelência de editar um livro está, por exemplo, em muito do trabalho que nós não vemos. Está, por exemplo, na revisão dos textos, na escolha das tipografias, no rigor da impressão, na escolha dos materiais, do formato, do peso do livro, de como ele se comporta na mão, da capacidade de ser bem lido. Tudo isso são pontos extremamente importantes. Que eu nunca tinha pensado nisso, de facto. Ou seja, estamos a ir ao nível de uma exigência muito, muito alta. De uma exigência que pode ser altíssima. Por exemplo, algo que eu muito me orgulho, e apesar de não ter sido eu que iniciei essa edição, foi o meu tio Edgar, que é uma pessoa que fica indelével na história da casa, trabalhou lá mais de 60 anos,
como outras pessoas são indeléveis, e nós não podemos esquecer essa memória Todos os que por lá comprida. Uma das grandes edições que a Lelo fez, mas depois fui eu que a dirigi e fui eu que a acabei, foi, e dirigida pelo Dr. Justino Mendes de Almeida, as obras, que não são completas, mas as obras de Camilo Castelo Branco. Estamos a falar de umas dezenas de milhares de páginas, os 8 volumes com cerca de 1500 páginas cada uma em média, e eu julgo que nós somos a única editora portuguesa, e certamente a editora, das poucas editoras, nunca ouvi falar de nenhumas, que ganhou um prémio literário. A Casa de Camilo, ao dar, e é um prémio prestigiado, ao dar o primeiro prémio de Camilo Castelo Branco, resolveu dar a Lelo Irmão. Lelo Irmão. Na altura. Pela qualidade com que tinha editado as obras de Camilo Castelo Branco. E aí estamos a falar, por exemplo, de um trabalho científico, das variantes, de expurga de gralhas, de obras em que se perderam os originais e precisa de alguém especialista que vai fazer a edição do que será definitiva. Como é que às vezes aparece uma palavra e não outra numa palavra, e tudo esse conjunto, ou então nos livros de arte, na escolha das ilustrações, na qualidade das mesmas, e isso é que faz a excelência da parte da edição. Exato. E depois tem a parte do comércio, não é? A parte do comércio de livros, há também uma preocupação, e eu julgo que sempre houve, de excelência na atividade da casa, que teve mais relevância numas épocas, menos relevância noutras, mas aí passa essencialmente por 2 fatores, e que andam sempre associados. Um é o fator humano, o fator dos livreiros que nós temos lá a trabalhar e do conhecimento dos profissionais que estão lá. Desde o que estão a efetuar as compras dos livros, desde os que decidem, digamos, o estoque que existe na livraria, ao importantíssimo atendimento a público, porque nós temos muitas pessoas que entram lá e que precisam de ser, ou que querem até ser aconselhadas. Exato. E há, com certeza, que clientes exigentes e conhecedores, e por isso precisam de um bom livreiro que as saiba atender ao nível de exigência que elas pedem. Um dos nossos melhores livreiros, sempre o ouvi dizer que quase tudo quanto ele sabia tinha aprendido com os clientes. Que curioso. Está a ver? Porque um cliente exigente, Sim. né, e se for um cliente exigente e inteligente, e eu acho que neste meio muitas vezes as duas coisas andam a par, é capaz de ter uma discussão com o livreiro, é capaz de o ensinar, de lhe explicar, de dizer, olha, você não tem aqui este livro, mas tem este e este, mas não se esqueça que devia ter este. Não é? E, portanto, eu acho que isto aqui tem que ser visto quase como uma grande interligação entre a clientela e a pessoa que a está a atender, porque, de facto, pode-se aprender e no dia-a-dia aprende-se. Há aqui uma citação que eu acho interessante, que eu gostava de lhe pedir que a comentasse. Uma citação de um pensador ensaísta francês do século XVIII, Joseph Joubert. E ele diz que a riqueza está na excelência e não na abundância. E, José Manuel Lelo, esta frase, que ligação é que pode ter ao mundo dos livros? É uma frase que eu acho que se encaixa completamente no espírito da Lelo. Curioso. E então, porquê? Nós sempre preferimos, e eu sempre fui ensinado, a que era preferível e valia muito mais a pena fazermos poucos livros, mas bem feitos, não termos montes de livros na livraria, mas uma escolha bem adequada, apesar de que a diversidade é absolutamente fundamental no comércio livreiro. Não existe uma livraria boa com um leque apertado de ofertas. Nunca foi esse o espírito da Lelo. O espírito da Lelo foi fazer coisas bem feitas, porventura menos, e trabalhá-las melhor. Exato, muito bem, faz sentido. Como é que, digamos, a ligação que tem, é bisneto do fundador, passou uma grande parte da sua vida na livraria e ligado à livraria, de que maneira é que isso influenciou a sua paixão pelos livros? Influenciou, sim. Eu comecei a trabalhar com 20 e tal anos aqui. Não me senti muito obrigado a vir. Eu creio que, pelo menos,
sempre tive a sensação de que poderia ter sido outra coisa. Tinha uma responsabilidade e tinha um interesse pessoal em fazê-lo. A partir daqui a minha vida foi de facto moldada por esta atividade. Esta paixão que tem pelos livros, porque das conversas que temos tido eu sinto que é uma paixão genuína, é pelo facto de ter herdado, vamos dizer assim, a livraria e o negócio, ou foi, por exemplo, as conversas que terá tido com inúmeros personalidades e figuras interessantes que terão passado pela livraria, os movimentos, que eu sei que movimentos artísticos, eventos, conferências... Que influenciaram e muito. Está mais diretamente ligada, digamos, com a atividade profissional do que propriamente à livraria, porque quando se fala na livraria nós temos sempre a noção do espaço. E eu ter tido uma atividade profissional que me permitiu estar em eventos do mundo inteiro. Sim, falávamos disso há pouco. Ser convidado para ter feito conferências no mundo inteiro. Por exemplo, ter estado, e desde o primeiro minuto, envolvido na organização de Portugal Frankfurt 97, que foi, porventura, no campo dos livros, a maior feira. O maior evento que Portugal organizou, presumo que desde sempre, no estrangeiro à volta da literatura. O ter sido presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, e numa época absolutamente excepcional, em que, por coincidência política, houve a grande viragem legislativa e que estão em carrega os livros aqui em Portugal. Tudo isso faz com que eu muitas vezes pense, caramba, eu tive muita sorte, porque já me cruzei com muitas pessoas interessantes, já Sim. falei com... E teve muitos eventos e tudo, e conferências, e enfim... A título pessoal, tenho tido um percurso profissional muito grande. Não diria notável, eu diria gratificante. Também. Gratificante, muito mais do que notável. O notável, mas não. tudo isso foi contribuindo, de facto, para essa paixão crescer. Claro, com certeza. Crescer sim. aí dentro. Muito bem. A livraria tem imagens de personagens interessantes e marcantes da literatura. Eu estive a fazer uma pesquisa e tem ali personagens bastante... Teófilo Braga, Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, são personagens... Guerra Jonqueiro, terão passado lá pela livraria. Além dessas personagens que marcaram a história da literatura portuguesa e que frequentaram a livraria, eu sei que a livraria também organizou conferências e eventos relacionados a movimentos artísticos. Quer destacar 2 ou 3? Desde logo destacar, eventualmente, um dos mais estressantes. Foram concorrentes às presidenciais o professor Freitas do Amaral e o Dr. Mário Soares. E as edições Europa-América convidaram os 4 candidatos a escreverem 4 livros. O único que o entregou a prazo foi o professor Freitas do Amaral. E a Europa-América, que tinha falado connosco, se nós poderíamos fazer os 4 lançamentos dos quatro livros, dos 4 candidatos ali, e imediatamente, dentro do espírito de grande pluralidade, nós aceitamos. E então resolvemos fazer, o único que se fez foi o lançamento do livro do professor Freitas do Amaral. Em que, porque é que foi estressante? Acabou por se transformar num comício, acabou por se transformar num contracomício, numa época política que, enfim, e ainda bem, para algumas coisas já não é a de hoje. De maneira que os livros esgotaram, vendemos, salvo erro, 1.200 ou 1.300 livros, o que na altura era uma coisa absolutamente notável. Sim, sem dúvida, foi muito A rua teve que ser fechada, teve que haver polícia, houve pancada entre adversários políticos e entre clientes que queriam comprar livros e não podiam. Enfim, o que era suposto ser um evento literário acabou por ser um comício. Acabou por ser um comício, enfim, turbulento, mas que no fim correu muitíssimo bem. Outro grande destaque, e que esse quase que daria outro programa, foi uns anos depois, o lançamento do livro do Harry Potter, bem mais recente este. Sim. E que, enfim, também acabou por ter uma projeção que quase nos cilindrou, não é? E nós, a todas as horas, íamos descobrindo que o movimento se ia agigantando. Tivemos 1 ou 2 lançamentos, que eu não vou dizer de quem foram, completamente falhados. Mas completamente falhados, sem público, sem ninguém, alguns deles inexplicáveis.
enfim, mas a história é feita disso tudo. A história é feita disso tudo. Li nas pesquisas que fiz que a Livraria Lelo tem alguns símbolos muito marcantes. Na fachada, de estilo neogótico, temos duas figuras que simbolizam a arte e a ciência, ou as duas meninas, como são conhecidas, não é, na vossa gíria. Sim. A própria escada, aquela escada encarnada, imponente, é um símbolo forte da livraria também. No teto, creio que junto àquele logótipo O L de Lelo. Ou de Irmãos Lelo. De Irmãos Lelo, sim. Está escrito Decos in labore, dignidade no trabalho. Há aqui alguns símbolos que de facto marcam. E de que é feito o capital simbólico desta livraria que está na vossa família há 4 gerações? Esses todos que citou, Sim. Se me permite aqui uma correção, eu acho que a escada não é um símbolo da livraria. A escada é uma imagem da livraria. Ou é a imagem mais conhecida? É uma imagem, é uma imagem. Eu acho que as meninas, as artes e as ciências são os símbolos. São os verdadeiros símbolos. O logótipo e a frase do vitral é um símbolo. A escada é uma imagem, eu adoro a escada. Acho lindíssima. É muito bonita, aliás, é muito bonita. eu próprio, juntamente com o arquiteto que dirigiu as obras, o Vasco Moraes Soares e o José Rodrigues, somos muito responsáveis pela visibilidade da escada, porque ela era bem mais discreta. Ah, sim? Com a história da cor. Portanto, eu gosto muito da escada, mas eu acho que aqui há outros símbolos. E os símbolos, de facto, são a história, são as pessoas todas que passaram por lá. Passaram ao longo de 140 ou 140 anos, passaram centenas de pessoas que trabalharam lá, muitas delas excelentes profissionais. E fica, sobretudo, pelo rasto, coisas bem feitas, pela memória e pela respeitabilidade que eu acho que a casa tem. Tudo isso faz parte do património da casa, faz parte de uma relação que se estabelece. E clientes apaixonados e excêntricos, o que é que eles buscam ali? Pedidos impossíveis, enfim, olha, é uma história divertida. Sim. Uma história divertida, já dentro desta época mais recente, onde a afluência é grande, onde as pessoas têm, muitas delas, que esperar para entrar na livraria. Nós tivemos um cliente tão apaixonado, que trepou pela caleira do nosso vizinho Marcos Soares e tentou entrar pela janela do primeiro andar e acabou pendurado no toldo. A sério? É verdade. É verdade. E ouça, não é muito vulgar encontrar ninguém que queira tanto entrar numa loja que escala a fachada para poder entrar pelo primeiro andar para não esperar. Mas é uma história que eu acho muito divertida, não é? E como eu a vi, na altura a pessoa que estava à porta, não é? E que era muito novo, chamou-me e disse-me assim: olha, desculpe, está aqui um senhor a subir pela caleira, é normal? Como? Não é normal. Enfim, eis um cliente muito excêntrico. Tivemos algumas pessoas muito apaixonadas por livros. Olha, relembro-me de uma pessoa que era um comprador tão compulsivo de livros que pedia para nós limitarmos a conta mensal. Ele próprio pedia para ser controlado. Ele pedia para ser controlado. Não é? E nós tínhamos ali que negociar e dizer, eu lembro que ele era engenheiro, dizer ao senhor engenheiro: olha, que o senhor já vai este mês. Ele ia lá uma vez por semana, tinha dia fixo de ir, o senhor já vai este mês não deve comprar com mais. X, eu se fosse assim não comprava mais. E claro que isto depois tudo se resolvia, não é? Porque ele comprava ou transitava o saldo para o dia seguinte, para o mês seguinte, ou então nós guardávamos o livro e ele não levava, não é? Pronto. Tivemos, por exemplo, desde clientes que iam lá comprar e que depois iam familiares devolver os livros. Então porquê? Por motivos económicos, por motivos de falta de espaço. Porque se excediam. Eram compradores também eles compulsivos, não é? E fazia-se... Este é que é o verdadeiro relacionamento, repara, entre um cliente e a pessoa que o está a atender, não é? Uma última pergunta. José Manuel Lelo, qual é o seu luxo? Também lhe vou responder
isto não estava muito previsto, mas também lhe vou responder a 2 níveis. Sim. O meu luxo, e que muitas vezes eu não posso exercer tanto quanto gostaria, não é? É de facto de ter tempo para voltar para a casa de onde saiu o meu bisavô e que ainda é minha, e eu acho que isso é um luxo nos tempos Sem que dúvida, correm. sem E dúvida. portanto voltar para a quinta, voltar para o meio das vinhas, voltar para a história do vinho e do vinho do Porto, onde ele se notabilizou também, Sim. onde ele se notabilizou. E, portanto, poder ter esse género às origens e estar lá. E Viver aquilo, lembrar-me que estou também num sítio onde estiveram familiares meus há 150 anos atrás. Esse é um dos meus luxos. O outro dos meus luxos, e já o consegui alcançar algumas vezes, foi ter feito 2 ou 3 viagens mais complicadas e, sobretudo, completamente fora, digamos, do circuito normal. Por exemplo, a última, lembro-me de 2, ter estado no Uganda, há 3 anos atrás, a realizar um sonho, não é? Que era ir ver os gorilas de montanha na impenetrável floresta de Buindi. E ter ido lá, isso muitas vezes dá algum trabalho e eu acho que é um luxo. Ou, por exemplo, e também demorei algum tempo, e essa é a recordação para mim é muito boa, mas parte-se-me o coração, por exemplo, ter ido à Síria. Sim. E ter estado 15 ou 20 dias na Síria, que era um dos países mais bonitos que eu conheci, que eu espero voltar a ser. É necessário ter o privilégio de podermos apreciar as coisas. E, portanto, há pequenos luxos, não é? E eu acho que aí, digamos, o meu privilégio é conseguir apreciar. E viver essa história. É isso tudo. Muito obrigado, José Manuel Lelo. Foi um gosto. Obrigado, António. Obrigado.